Oi, gente, tudo bem? Estamos voltando aqui para a parte 2 da conversa sobre queimas, rampas, patamares, queimas e tudo mais, que a gente está discutindo aqui com o Caio. Então, essa aqui é a parte 2 do vídeo. A parte um a gente já falou bastante coisa, bastante assunto, respondemos bastante dúvidas já com o pessoal aí sobre um determinado ciclo de queima, vamos dizer assim, e a gente vai tentar prosseguir o raciocínio daqui. Só aguardando a conexão aqui do Caio para a gente prosseguir. O pessoal que está entrando aí, ó, já veio aqui. Pronto. Isso aí, Caio. O pessoal tá voltando aí, a gente tá com, nem sei mais cento e tantas pessoas, mas estão voltando aos poucos aí. Só para relembrar, você estava falando sobre os fornos, né? Que tem vários tipos de fornos no mercado, e os fornos hoje, Sim. daí a Quando gente a parou. gente, eu falei de curva, falei de tudo isso, mas algumas pessoas podem pensar, pô, como é que eu vou fazer isso no meu forno? Se o meu forno vem de fábrica, ele não tem como fazer curva. Eu só determino a temperatura, quanto tempo eu quero que demore para chegar naquela temperatura e quanto tempo fique naquela temperatura. Então, ou seja, ele tem uma rampa e um patamar só. Isso. Aí é necessário você fazer manualmente. Então você vai programar o seu É o que forno para que Esse é o meu forno. Esse é o meu forno. Meu forno ele é assim. quando chega em 120 graus ele vai desligar, você programa de novo. Infelizmente, ele deixa de ser automático e você fica do lado dele ali É. para cada vez programar uma outra rampa. Você pode É. optar por fazer um upgrade no seu forno, né? Comprar um outro controlador que possui mais rampas e mais patamares e pedir para trocar. Aí a Olivia e o Isso. Carlos podem fazer isso aí. É. Eu aprendi a fazer essas programações até para ajudar as pessoas que tinham esses outros controladores que muitas vezes vinham com dúvida. Mas eu vou te falar que eu fico com o meu, já comprei o outro do 1200 da Novos, que tem essas rampas e patamares, mas a gente acabou acostumando, a Mariana também, então a gente está sempre acompanhando a Ken, então a gente vai lá e já introduz o tempo, a gente já controla. Então é uma coisa minha. Por isso que muitas vezes umas pessoas perguntam para mim sobre minha rampa e minha queima, eu falo assim que é muito difícil eu passar, porque é uma coisa minha, não é porque é questão de coisa assim, eu coloco, falo para o pessoal, eu queimo, eu prefiro falar assim, eu queimo tantos graus por minuto até determinada temperatura, depois mudo para tantos graus por minuto até determinada temperatura, seguindo esse raciocínio que você fez, mas por conta do meu controlador. E eu vejo isso que acontece com muitas pessoas que já vem, uns já vem com pré-programado, né? Não sabe mexer, eu aconselho a aprender a mexer, né? E aí tem o problema do gás também, né? Que tem muita gente que faz gás, né? Aí já é um problema um pouquinho mais. Forno a gás, você tem que conhecer o forno e às vezes quando você fala assim, sobe rapidamente entre uma faixa de temperatura e outra, às vezes tem fornos a gás ou fornos a lenha que isso não é possível. Aí é mais fácil você adaptar o esmalte à condição que o forno tem, É, tá? Do que você querer forçar um ciclo que você não vai conhecer, não vai conseguir no seu é. forno. É muito simples. Mesmo que você tenha um forno a gás, que você tenha um mostrador digital, que muitos fazem isso, né? Colocam um pirômetro lá dentro e tem um mostrador digital para você ir acompanhando. Mas tem um problema que é você fazer esse controle em temperaturas mais baixas, né? Porque o tanto de calor que você consegue dar, abrir um pouquinho o gás ou fechar um pouquinho a entrada de oxigênio pode mudar. Então é bem complicado. Se vocês quiserem, acompanhem, que eu acho que é super legal. Acompanhe no Instagram da Amanda Magrini, lá nos stories dela ela fez um passo a passo dela usando o forno dela, que é um forno a gás que ela adaptou, que o pai dela construiu para ela, a gente falou sobre isso, né? O pai dela construiu para ela, ele fez um sistema de oxigênio para abastecer com oxigênio o forno com ventoinhas. Então ela mostra como que ela faz esse controle de subida
E é interessante vocês assistirem, porque é um processo diferente disso que a gente está falando aqui, porque é difícil explicar. A lenha, então, gente, é muito mais difícil. A gente conversando com o Makoto, é uma questão de experiência, né? Eu acho que a pessoa tem que saber a quantidade de lenha que está pondo, a quantidade de calor que está pondo, a quantidade na onde está queimando para fora do forno, para dentro do forno, para transmitir esse calor. É muito mais difícil, Agora, né? César, o importante também, a gente precisa falar um pouco sobre monoqueima. Ah, isso, monoqueima. O pessoal cobra muito sobre isso. Então, monoqueima, para quem não conhece, é você botar a peça crua no forno com esmalte. Em uma queima só, você faz as duas queimas que normalmente o ceramista faz. Então, você queima tanto o esmalte quanto o biscoito numa vez só. Só um minuto, Caio. Alguém colocou aqui, a Amanda não faz queima de biscoito. Calma, gente, não é isso. Esse processo que ela fez uma monoqueima, que é isso que o Caio está falando. É uma opção dela, não quer dizer que ela não faça queima de biscoito. Sim, ela faz, ela dá aula, ela faz sim queima de biscoito. Ela está estudando a monoqueima, ela está fazendo um processo de estudo de monoqueima para os esmaltes dela e para o forno dela. Ela está estudando, então é diferente, ela está experimentando. Vai lá, Caio, fala da monoqueima aí que o pessoal já está... É muito mais fácil e dá muito menos problema fazer biqueima. Exatamente. Tá? Por isso que são poucas as pessoas que fazem monoqueima. Então, você consegue controlar melhor as reações, tudo fazendo biqueima. Você consegue esmaltar de várias maneiras uma peça, quando a peça já está no biscoito. E quando você está na monoqueima, você tem que entender que a peça está crua. Ela só está seca. Então, para você esmaltar uma peça seca, você não consegue esmaltar uma peça seca por imersão, nem por banho. E é difícil também você esmaltar por pincel. Você tem grandes chances de ter alguns defeitos esmaltando dessas três maneiras. Então, só sobra esmaltar com compressor. Tá? Então, o processo não é só a queima que tem que ser diferente. O processo de esmaltação e de secagem da peça também tem que ser diferente. Então, você vai lá atrás, você vai preparar o esmalte para aplicar na peça de monoqueima. Você vai aplicar na peça de uma maneira, sabendo que essa peça está só crua. Depois você tem que secar essa peça, porque você colocou água dentro junto com o esmalte. Você tem que secar essa peça. E na hora que ela entra no forno, você faz a queima de biscoito e a queima de esmalte toda junto. Então você vai fazer um ciclo de queima mais lento no começo, que é para dar tempo dessas reações todas da argila não atrapalhar o esmalte e as reações do esmalte não atrapalhar a queima da argila. Então vamos imaginar que no início da queima, aquele esmalte que está por cima, ou aquele esmalte que foi absorvido pela peça, vitrificar, todo o CO2 que está na massa, toda a matéria orgânica que ainda não foi queimada, ela não tem como passar por aquela camada vítrea. Então, se for um esmalte de amplo, vamos dizer assim, uma faixa de derretimento muito ampla, que ele começou um processo de derretimento bem no início da queima, ele já vai começar a fazer essa camada. E essa camada vai impedir a saída dos gases e vai dar alguns defeitos, correto? Correto. Então você vai ter que preparar um esmalte, por isso que a Amanda está estudando, porque não é o mesmo Exatamente. Esmalte, o mesmo tudo. Então você vai preparar o seu esmalte para que ele não funda muito rápido ou funda muito antes e vai preparar para que a sua peça também tenha uma quantidade X de matéria orgânica que não atrapalhe a fervura do esmalte. E aí sim, gente, a partir de 1000 graus, aí é tudo igual, aí pode queimar como se a peça fosse de queima, entendeu? As preocupações e o ciclo tem que ser bem diferente no início. A partir de 1000 graus, 900 graus, aí a peça já está sinterizada e a massa,
O que tiver que acontecer de problema que não aconteceu, se não aconteceu nenhum problema até aí, não vai acontecer mais. Tá, legal. Sobre isso, que eu acho que fica muito isso. Eu estava outro dia falando sobre esse assunto, a gente estava discutindo, aí uma pessoa falou assim, nossa, mas não tem ninguém que fale sobre o monoqueima, não tem ninguém que coisa, parece um segredo, parece... Não, gente, não é. É porque o que o Caio falou, a monoqueima, ela dá muito mais trabalhos e problemas a ser corrigido no processo do que compensação. Então, muitas vezes, se você for pensar, mas eu vou fazer só um ciclo de queima no meu forno, vou economizar meu forno. Não tem lógica, porque tem um monte de outros problemas que podem acontecer. César, a monoqueima funciona bem para bijuteria. Isso que eu ia falar. Bijuteria, peças finas e peças pequenas. Isso. Então, é isso que eu ia falar, cara, que eu acho que a monoqueima ela tem um ponto forte exatamente para essas pessoas. Quem faz pecinhas pequenas, como o Caio falou, quem faz peça sem esmalte, vai encher uma fornada só sem esmalte, né? Vai fazer, por exemplo, um esgrafito com engobe, não vai pôr esmalte. Isso aí já evita vários problemas que pode ser ajudado, né? Exatamente. E também, assim, a porcentagem de defeitos, furinho, gretamento, lasca, a porcentagem de peça com defeito na monoqueima é maior do que a peça biqueima. Então, e é como você falou, César. Então, você vai ter uma quantidade no seu ateliê muito maior de peça de segunda ou de terceira. E aí você tem que ver se as peças que vão sair de primeira vão compensar financeiramente você ter feito uma queima menos. Então, tudo é matemático. Monoqueima não é impossível, você tem que pôr também no seu custo esse tempo de pesquisa, porque você vai ter que encher um forno de peça disposto a testar e a se comprometer de talvez perder tudo. Então, você tem que pesquisar para aí chegar ao fundo. Tem gente que faz aqueles aromatizadores que fica pendurado, aquilo é uma boa para fazer monoqueima. Aquilo é ótimo, porque a peça é pequenininha, não tem necessidade de você fazer 2 vezes. No meu ateliê, as vezes que eu fiz monoqueima foram para peças pequenas, que eu sabia que não tinha problema, eu pulava um processo de esmaltação de uma segunda queima, porque aí eu economizava forno, que eu estava num ritmo muito grande de queima. Mas eu tinha que selecionar todas aquelas peças que iam para monoqueima só, todos os esmaltes que eu já sabia que eram funcional para monoqueima, que não teve defeito. E isso, no decorrer desse aprendizado, eu perdi muitos esmaltes que eu achava que fosse funcional e aconteceu problemas. Né? Um problema que aconteceu... E o ciclo era diferente também. Sim, bem diferente, ciclo totalmente diferente. Muitas vezes, até... Se você for pôr na ponta do lápis, eu conseguiria fazer uns resultados com biqueima que era muito mais econômico do que com a monoqueima, por causa do tempo que eu demorava para fazer esse ciclo de queima. Então, para mim, valeria muito a pena. Aí uma pessoa acabou de colocar assim, a gente falou de engobes. Até o Lorus colocou ali engobes, que é interessante para usar. Mas se você faz um engobe e passa uma camada de esmalte transparente por cima, você já está passando um esmalte. Aí esse esmalte vai ter que ser funcional, ou então ele não dá problema numa monoqueima. Exatamente. A chance de você ter, principalmente aqueles pinholes, é maior. Por isso que você tem que mexer no ciclo no início, até 600 graus mais ou menos, fazer uma queima bem mais lenta, para não aparecer os pinholes no final. Entendeu? Uma coisa que eu tenho medo da monoqueima, que a pessoa acabou de colocar aqui, que já aconteceu várias vezes comigo, graças a Deus eu interrompi a queima no meio, porque a Mariana escutou, é um problema de uma peça explodindo. Por exemplo, uma vez eu estava queimando uma peça bem grande, uma monoqueima, eu estava fazendo um ciclo de queima bem lento, porque eu sabia que eu precisava passar por esse processo, mas era uma peça grande que tinha emendas, e tinha colagens, e tinha furos. E aí, no meio do processo, lá por volta, acho, de 400 graus, a minha peça explodiu, uma bolha que estava nela. E aí, o que acontece? Nesse processo, a gente escutou a explosão
e eu parei a queima, interrompi, juntei os cacos, beleza. Mas se nesse processo eu não paro essa queima e dou sequência, o prejuízo para mim praticamente é um forno jogado fora. Um dinheiro de um forno jogado fora. Porque iria grudar esmalte, caco de esmalte nas minhas resistências, nas paredes do meu forno, nas placas do meu forno, tudo ia fundir, e aí qual que seria o grande problema? Então isso aí me faz repensar sobre o ciclo da monoqueima, que eu tenho que tomar esse cuidado para poder fazer. Se você é uma pessoa que está acostumada, sabe fazer aquele seu biscoito perfeito, nunca explodiu nenhuma peça no forno, tem certeza que a sua peça ela é pequena o suficiente para passar pelo ciclo sem ter um risco de explosão, beleza, eu acho que é válido se quiser fazer um monoqueima. Aí você já não tem um forno elétrico, tem um forno a gás, não vai acontecer esse prejuízo? Também já é um outro processo a ser estudado, né? Exatamente. O ciclo de queima, César, o ciclo de queima pode consertar vários defeitos no esmalte. Se você... Caio, desculpa, eu queria só ouvir da sua parte. Eu não sei se você falou de um ciclo, você falou de uma curva de queima para 1000 graus. Mas para os seus esmaltes que você vende aí na Arte Brasil, principalmente você vende muito esmalte de alta hoje que está no processo, você indica um ciclo de queima para a pessoa? Você passa para ela uma rampa, uma coisa assim? Eu passo, geralmente não difere muito desse ciclo que eu passei agora. E quando eu falo até 1000 graus, eu falo 6 horas até 1000 graus, e se a pessoa for queimar 1240, é só você seguir nesse ciclo por mais umas 2 horas, entendeu? Então você teria assim, de 1000 graus até 1000 graus 6 horas, e daí para frente você tem mais umas 2 horas de queima, 100 graus por hora, tá ótimo. Mas legal. Esses esmaltes, a maioria dos defeitos que a gente acompanha, César, você consegue resolver com um ciclo. Você tem muitos problemas que a pessoa queima muito rápido no início, ou queima muito rápido na faixa intermediária, não dá tempo do esmalte maturar, o esmalte fica sem brilho, ou o esmalte fica com esses furinhos, que se você mexer no ciclo, você já resolve o problema, entendeu? Tá, legal. Uma questão que é interessante de colocar, que é o seguinte, gente, isso aí por experiência própria minha, a gente teve algumas lives aí no CCBRAS sobre fornos, que eu escutei algumas coisas. Existe uma questão que eu fui aprender na prática. Nós temos um problema com alguns fornos elétricos, tá? Pontuais, lógico, algumas coisas, que é assim. A rede elétrica e abastecimento elétrico e o tamanho do seu forno, muitas vezes, a potência e as resistências no final da queima não são suficientes para seguir o mesmo ciclo que a gente quer que o patamar siga. Por exemplo, eu dou uma ordem para o meu forno de subir 3 graus por minuto no final da queima para poder seguir uma rampa que eu achei na internet, alguma coisa. Só que muitas vezes a potência desse forno não é suficiente para você fazer isso. Então, o que eu aprendi na minha prática no dia a dia? Quando eu comecei, eu tinha um ateliê na minha casa, que eu tinha uma ligação monofásica, bifásica, na verdade, e eu tinha uma queima muito longa. Porque meu forno não conseguia. Ele chegava no final da queima, ele ficava derrapando para subir a temperatura muito. Não adiantava eu dar ordem para ele que ele subisse mais rápido, mas não subia. E isso acontecia por uma questão técnica do funcionamento do meu forno. Quando eu mudei para um ateliê que eu pude pôr trifásico, isso desapareceu para mim. A minha queima, eu poderia chegar na mesma queima que eu demoraria 12 horas, eu conseguiria fazer no meu forno em 6 horas para atingir a temperatura. Mas daí, gente, vocês encaram que eu encontrei um problema bem diferente, porque eu tinha uma rampa que era de 12 horas, que eu tinha que adequar meus esmaltes para isso, para que eles não acontecessem problema, e depois eu poderia ter uma rampa muito mais rápida para chegar na mesma temperatura e não ter problema com os esmaltes. Lógico, encarei problema com os meus esmaltes. E aí eu fui aprender, foi aonde que eu fui estudar sobre rampas e subida e fui adequar. Então, o que eu aconselho a você fazer? Quem tem forno elétrico em casa. Isso é para quem tem forno elétrico, tá?
faça uma medição na parte final da sua queima, principalmente se você queima a média temperatura de 1200, 1240, depois de 1100, começa a fazer uma anotação de quantos graus por minuto seu forno consegue subir. Não que você ordenou, você ordena o máximo. Eu faço uma coisa que é assim, eu chego no final da minha queima, eu ligo todas as resistências no máximo, sem controle. Ela está contínua. O que eu vejo? Aí eu vejo a real potência do meu forno. E isso é importante você saber. Aí eu sei que hoje meu forno ele só consegue fazer no máximo de subida X graus por minuto. E se eu carregar demais, isso muda. Se eu carregar de menos o meu forno, isso também muda, porque aí eu estou trabalhando com a total energia produzida lá dentro do meu forno. E aí, com base nisso, eu preciso calcular a minha curva de queima. Muitas vezes uma curva de queima passada por terceiros talvez não seja funcional no seu forno por uma questão técnica do seu forno. Só queria colocar isso só para o pessoal entender aí. Você também, César, tem que... O pessoal que está assistindo tem algumas maneiras de você poder não sobrecarregar o forno. Então você pode diminuir a carga dele. Então, sim, tem gente que queima cumbuca, uma dentro da outra, e aí põe lá 1 milhão de cumbuca para queimar no forno. Os que fazem roche, põem 100 quilos de roche para queimar no forno, e isso também exige muito do forno. Então você pode diminuir tanto a carga de testa, quanto usar os refratários adequados. Então, se você vai queimar prato, usa suporte de prato, que ele pesa muito menos, vai fazer você consumir menos energia. E o consumo não tem nada a ver com o ciclo, né? Mas assim, você fazia uma queima em 12 horas, e agora você pode fazer uma queima em 6 horas, não quer dizer que você vai gastar metade da energia, tá? Não, mas sim, mas aí o calor produzido. Você exemplificou e o pessoal pode entender de outra maneira. O que a gente busca não é fazer uma queima o mais rápido possível. É fazer uma queima que se adeque aos seus esmaltes e às suas massas. Isso. E eu chego numa temperatura, o que eu queria explicar, assim, que eu consigo, em 12 horas, temperatura. Não estou falando de amadurecimento dos esmaltes. Eu conseguia no meu forno, com o mesmo carregamento, naquela rede elétrica, eu só conseguiria chegar nessa temperatura em 12 horas, até todo o ambiente se aquecer e eu conseguir chegar nessa temperatura. Hoje, com a mesma potência que esse forno consegue produzir, eu consigo chegar nessa mesma temperatura em menos tempo, mas isso altera totalmente o meu processo de queima lá dentro. Sim, porque no início da queima, você tinha uma velocidade que hoje pode ser diferente. Então você, César, eu tenho certeza que você deveria ter pegado, por exemplo, copiado aquele seu esmalte de 12 horas, se você copiasse o início da queima, sim, é mais importante você reproduzir o início da queima de 12 horas do que o final. Porque a partir de 1000 graus, César, você pode acelerar que as reações, aqueles problemas, todos que você poderia ter diminuindo o ciclo, você não tem mais. Legal, isso é uma boa dica. Essa aí eu não experimentei fazer mesmo, não. Eu só encurtei o meu... Você encurtou tudo. Você encurtou tudo. Encurtei tudo. Você podia ter encurtado só o final. Isso aí realmente é interessante. Uma outra coisa aqui, Caio, que a gente estava falando de curva, é que você só falou rapidamente sobre resfriamento, né? Sim. Uma coisa que é interessante é assim, que existe diferença de forno. Esta semana mesmo estava conversando com uma ceramista e a gente estava chegando nesse ponto. Os meus fornos são fornos de tijolo isolante, né? Aquele redondo. E eu sei que tem os fornos, por exemplo, que fabrica a Jung, fabrica a Arimba, fabrica os outros, que eles já usam reforço de proteção dos tijolos, com manto, coisa para poder economizar a quantidade de energia e reter mais calor lá dentro. E isso, naturalmente, numa resfriagem natural do meu forno,
há uma diferença, né? Eu vejo isso o pessoal fazendo que há essa diferença. Então você precisa pensar. O meu vai resfriar muito mais rápido se eu parar e deixar ele resfriar totalmente. Sim. E o da Jung vai demorar um tempo maior, né? Sim. A gente tem que prestar atenção no ciclo de resfriamento tanto quanto no de aquecimento. Então, o principal problema está na transformação do quartzo de beta para alfa. Naquela temperatura que você tinha falado. Então, é muito comum, César, da gente notar, por exemplo, alguns tipos de craquelado. Característica principal de um ciclo de resfriamento muito rápido, de um defeito para isso, é você ter alguns tipos de craquelado, alguns tipos de lascamento, e você tem algumas trincas na peça. Então, se você abre o forno e tem uma peça quebrada lá dentro, e essa peça você consegue encaixar perfeitamente ela, é porque ela quebrou quando estava esfriando, e não quando estava esquentando. Outro tipo de trinca comum da gente reparar é trinca em V. Então, a trinca em V, se a sua peça está trincada em forma de V, é porque quebrou quando estava esquentando. Porque daí ela quebra quando está esquentando e continua abrindo. Isso, a retração, né? Então, se você abrir o forno e a peça, tanto a peça encaixa uma na outra certinho, quanto as bordas ainda não estão arredondadas do esmalte. Se a borda não está arredondada, é porque a peça quebrou quando estava esfriando. Se a borda está arredondada do esmalte, é porque ainda estava aquecendo, o esmalte termina de fundir e fica arredondada na ponta. Esse estudo de trinca na peça é um exercício muito legal de fazer, né? Porque ele te dá conhecimento de você saber aonde está acontecendo o problema para você corrigir, né? Eu acho que isso é muito legal. Isso acontece em várias situações na cerâmica e, por experiência, eu acabei aprendendo a ler essas rachaduras que você está falando. Exatamente. Eu não sei se o pessoal entendeu muito bem a ideia do negócio, mas, por exemplo, se eu pegar uma peça cerâmica agora que está pronta, deixa eu pegar um exemplo aqui. Se eu pegar essa peça aqui, quebrar ela e agora vir com ela aqui encaixar, você vai ver que o esmalte junta certinho. Isso aconteceu quando ela já estava pronta, né, cara? Quando ela já estava resfriando. Estava fria. Se eu pegar uma peça cerâmica e eu notar que na quebra dela o esmalte contornou o desenho aqui, ou ela teve um afastamento diferente, isso aconteceu antes no aquecimento, né? Exatamente. Antes do esmalte fundir completamente, aí ele termina de fundir. Então, o resfriamento é tão importante quanto o aquecimento. Os fornos a gás, eu aconselho, quando termina a queima do forno a gás, você desliga os maçaricos e fecha a chaminé. Então, ou fecha um pedaço da chaminé, porque senão a chaminé continua puxando o ar quente lá de dentro e o resfriamento rápido pode quebrar tanto o refratário quanto as peças. Entendeu? Forno de raku, se você usa ele para fazer biscoito, terminou a queima, em vez de desligar o maçarico, você diminui a chama. Porque o forno de raku, ou esse forno de tambor, ou mesmo um forno pequeno caseiro, assim, você não tem muito... O forno não tem massa, ele não é pesado para reter calor. Tá? Uma dica que eu dou para quem faz forno de manta é sempre fazer o fundo do forno de refratário, ou põe uma placa quebrada lá no fundo, porque essa placa, quando termina a queima, ela vai permanecer quente e não vai deixar aquilo esfriar muito rapidamente. Porque o forno feito de tambor, aquele forno pequeno que eu faço lá, ele cai de 1000 graus para 500 em 1 hora. Ou até menos. E isso, às vezes, faz com que a peça trinque por causa do quartzo que muda de beta para alfa. Tá? Então, se você quiser desligar normal, e aí quando você vê que vai chegar nos 500 graus, você liga de novo, dá uma aquecida, mantém naquela temperatura, aí você desliga. Aí você evita grandes chances de você ter trinca.
Tá? Quem faz fusing, por exemplo, sabe. Quem trabalha com vidro, peça grossa de vidro, você faz 2 queimas. 2 ciclos, um para o aquecimento e um para o resfriamento. Porque se deixar esfriar sozinho, uma peça grossa de vidro ela quebra. Então, você tem que controlar o resfriamento também, como você controla o aquecimento. Tá? Acho que a Dina Bastos falou alguma coisa, que ela quer que eu fale alguma coisa sobre queima no forno de micro-ondas. Isso, sobre a múfula para queimar em micro-ondas. Mas só para concluir isso aí que você está falando, né, Caio? Só para fechar, é que assim, esse resfriamento que você pode fazer o controle dele, é interessante você aprender e tentar, muitas vezes, fazer essas coisas que a gente está falando para você ver se resolve alguns problemas que você está tendo, né? Muitas vezes eu acho que acontece com você, acontece com todo mundo, principalmente quem dá aula, as pessoas vêm com muitas dúvidas sobre alguns problemas. É difícil você explicar para ela qual é a correção exata que vai corrigir aquele problema dela. É um estudo que tem que ser feito. Porque muitas vezes eu vejo muitos ateliês que eles produzem um único tipo de peça. E acontece um defeito com aquele único tipo de peça. Então ele não tem um ensaio depois de experimento. O que eu aprendi na prática é que quando eu comecei a fazer peça em série, repetição, muitas peças, eu aprendi a corrigir defeitos nas próximas fornadas. Porque eu fazia algo diferente para ver se melhorava. E isso eu fui aprendendo a fazer essas correções. Então, por exemplo, nos livros, no livro de vocês tem muito isso, tem sempre aquelas partes, correções de defeitos. Eu acho que aí a gente tem que passar por esses processos para tentar corrigir alguns defeitos, e uma das maneiras, igual o Caio falou, está aí. Tanto na curva de aquecimento, quanto na curva de resfriamento, quanto no patamar, tudo isso vai dar determinadas correções. E aí existe aquele outro problema. Você trabalha com um monte de esmalte diferente, fornecedor de vários tipos de fornecimento de esmalte, mistura esmalte que você faz, esmalte que você compra, vários tipos de argila, você compra diversos fornecedores diferentes. Isso tudo, você está criando um monte de opções de problema que você vai ter. César, assim, ó, quem não tem problema nenhum, não precisa se preocupar em mexer no ciclo. Nem na esmaltação, nem nada. Quem não tem problema, não precisa se preocupar. Quem acha que pode melhorar com essas informações, fica a dica. Mapear o forno com cone, tá? Não esquecer de proteger os refratários sempre com caulim. Manutenção do forno, troca do pirômetro, tá? O termopar, o sensor que vai lá dentro, precisa ser trocado. Eu não sei em quantas queimas cada fabricante recomenda, mas é uma peça que sofre desgaste. Sim. Início da queima. Tem até uma pessoa que perguntou, até 400 graus, 450, chaminé aberta. Depois chaminé fechada. Terminou a queima, passou de 500 graus para baixo, pode abrir a chaminé de novo e deixar esfriar na velocidade que quiser. Que daí já não tem mais problema. Tá? E se tiver algum problema de resfriamento muito rápido, agora já sabe qual que é o defeito que deu, é só você ligar o forno e não deixar ele esfriar na velocidade ou fechar a chaminé logo no final da queima. Isso aí. Tá? Se alguém perguntou também no gráfico que está no Instagram, na linha horizontal o que é? Então, na linha horizontal é tempo em minutos e na vertical é temperatura. Tá? Outra coisa que eu queria falar, César, mais uma vez, é a bibliografia do que a gente falou hoje. Isso é importante, isso é importante. O pessoal vê aí de onde você está tirando. Então, ó, revista Mão na Massa, número 5, 6 e 54.
E, só um minutinho. Espera aí. Vai lá. Não cai não, pelo amor de Deus. Nosso livro. Legal. Essa é a bibliografia de hoje. Tá? Quem quiser, a Arte Brasil está aberta, a Pascoal está aberta também, manda mensagem. Perguntou se vocês vão estar abertos segunda-feira, então tá respondido. Não, estamos abertos segunda. A loja não está aberta fisicamente, porque não pode. Isso. Tem que fazer pedido pelo Instagram, pelo site, pelo WhatsApp, mas fisicamente ele pode pedir e retirar lá, mas não pode entrar na loja. Beleza. É isso aí. Vamos só fazer uma... tentar ver se o pessoal tem uma dúvida rápida e responder. Já vai começar a responder a dúvida daquela menina que estava falando sobre a mufla lá. A Dina Bastos, ela quer saber um pouco, né? Então, é uma mufla, como se fosse uma quejeira, com um revestimento cerâmico, que encandece com a ação do micro-ondas, da radiação do micro-ondas. Como ela é pequenininha, tamanho assim, mais ou menos uns 7 centímetros, o aquecimento é muito rápido, então você chega a 1000 graus em cerca de 4 minutos. Tá? Então o ciclo de queima, gente, vocês têm que entender que é 4 minutos. Então a peça já tem que estar biscoitada quando entra no forno, e as chances do esmalte ter encolhimento, ter um monte de coisa, é muito maior. Tá? A peça é pequenininha, eu tenho uma lá no escritório, eu cheguei a fazer por um tempo, agora a gente está com problema do fornecimento do material, mas eu uso no meu escritório quando eu preciso de uma resposta rápida, assim, em 2, 3 minutos eu preciso saber se aquele saco que está sem etiqueta é corante ou é esmalte. Ou se isso é legal. Ou se o rosa, que tom de rosa que a gente conseguiu com 5% ou com 10% de corante. Isso é muito legal. Mas ele não substitui o forno normal. Tá? Sim. O pessoal da bijuteria também é legal, né? É legal, César, mas você não tem produção. Sim. Você faz uma bijuteriazinha a cada 4 minutos. E eu uso bastante mais para teste e fusing dá certo. Fusing. Então, quem não quer tá no apartamento, quer ter um forninho pequenininho de fusing para fazer bijuteria pequena de fusing, também vai muito bem. Legal. Você ainda vende? Está perguntando aqui. Então, eu estou com problema porque o fabricante da mufla antes vendia para mim pequena quantidade. Só que a pequena quantidade dele, eu demorava 2 anos para vender aquela quantidade. Nossa! Agora ele não quer me vender mais pequena quantidade. Então, eu vou comprar um caminhão de mufla e o dinheiro investido é muito grande. Então, agora vamos ver se agora... Eu vou tentar de novo agora com esse coronavírus, vamos ver se caiu o consumo e se é tolerante. Vai ver a demanda dele agora, ele vai precisar de você, quem sabe? Exatamente. Então, vamos aguardar mais um pouquinho, mas era interessante para isso, para teste. Tem que dar tempo de um ciclo para outro de queima? O menino perguntou aqui. Se o quê? De uma queima da outra, da mufla. O que tem? A mufla, por exemplo, você falou que é de 4 minutos. Ela está perguntando, precisa esperar muito para queimar a próxima coisa lá dentro dela? Você precisa esperar pelo menos mais uns 5 minutos. Porque você tem que criar o suficiente para tirar a peça lá de dentro. E aí você vai botar uma outra no forno, só que aí a próxima queima, como a mufla já está mais quente, ela já não demora mais 4 minutos, ela demora 3. Entendeu? Entendi. Mas aí ela funciona nesse sentido, assim. Não, é legal. Mas é isso aí. E aí, Mariana, tudo bem? Então, gente, se tiver alguma dúvida pontual sobre o assunto, pergunta. Já foram... Quanto tempo? Deixa eu ver aqui. A gente já está estourando o tempo aqui também. Daqui a pouco tem a live do Lourusso lá para a gente assistir. Que está muito interessante aí, quem está assistindo. Se tiver alguma pergunta aí para o Caio, aproveita esses minutinhos aí agora para poder perguntar.
Vai lá que ele responde. Eu... Aquela peça lá atrás, cara, que bonita aquela peça lá. De quem que é aquela peça toda? Essa É. é da Jennifer McCarthy, que veio no Contaf lá de Petrópolis. Eu lembro dela, aquela lá de Petrópolis. Nossa, ela tem uns trabalhos muito bonitos. Fazendo Haku é rápido. Essa aqui é da Caterina, que veio no outro Contaf. Lembro. Ô César, deixa eu te falar uma outra coisa. Para o pessoal também colocar a importância de você passar Kaolin no refratário. Fala aí. Kaolin, alumina, você tem que passar isso no refratário, porque quando a gente está esquentando a peça e está perdendo umidade, ela está diminuindo de tamanho. E aí ela precisa ter movimento. E o refratário, quando você aquece, ele dilata e aumenta de tamanho. Então você tem uma briga que o refratário está aumentando e a cerâmica está diminuindo. Então, se não tem nada entre eles e a peça for muito grande, você pode ter algumas trincas também, tá? Então, é bom você passar Kaolin ou Kaolin com alumina. A cada 4 queimas, você raspa a antiga e passa uma nova, tá? Legal. Essa dica aí é interessante porque a maioria das pessoas pensa nisso só para proteger do biscoito, das pingas de esmalte, né? Não. Mas tem essa outra função que eu nunca pensei nela também, não. Faz um mês que eu tô com o César pedindo para ele raspar as placas e passar o negócio, aí não passa. Pois ele vai ver o prejuízo. Ó, César. Tem uma pergunta aqui, que uma pessoa que tem um forno, aquele forno seu de Haku de tambor, ela pergunta como é que faz para fechar a chaminé dele. Põe um outro refratário em cima, ou um tijolo desses comuns aí, porque senão ele vai esfriar muito rápido mesmo. E se dependendo eu já falei, né? Em vez de você desligar o maçarico, você diminui a chama para ele esfriar mais lentamente, assim, até uns 500 graus, e depois você desliga de uma vez. Se não tiver... Se a pessoa está usando e não tem problema, não quebrou nada até hoje, pode continuar. Você só tampa em cima, tira o maçarico e tampa a entrada do maçarico também. Tampa os dois e deixa esfriar naturalmente. E César, uma peça muito grande, eu recomendo até que você ponha um chamote, porque o chamote ele ajuda a escorregar mais do que o Kaolin, tá? Aí essa peça grande, você varre o chamote de volta pro saco e... Legal. O Caio falou colocar Kaolin embaixo da peça, assim, para poder dar um movimento para ela lá no forno quando ela está queimando. Né? Tanto na queima de biscoito quanto na queima de alta. Exatamente. Né? Uma coisa que eu queria falar também, que não tem nada a ver com o assunto que a gente está falando, mas pé de galinha. Quem usa pé de galinha tem que tomar cuidado, porque às vezes você apoia uma peça grande num ponto pequeno, que são 3 pontinhos pequenininhos. E aí, com o peso da peça, você pode deformar. Você pode deformar a peça. E eu também não recomendo o uso de pé de galinha em alta temperatura, tá? Porque daí a chance da peça empenar é muito maior. É mais fácil fazer um friso no fundo da peça. Isso você pode ensinar a qualquer hora, César. E frisar bem, assim, que o friso é muito mais eficiente para impermeabilizar do que se você esmaltar o fundo todo da peça, tá? Isso é legal. Uma pessoa colocou aqui, ela usa areia também para poder fazer isso. Questão de usar areia, se essa areia não vai derreter, né? Exatamente. A areia só funciona para queima de baixíssima temperatura. Isso, porque os materiais compostos dela podem começar a derreter. Porque senão ela pode derreter. Pode grudar no refratário. Isso é importante da pessoa saber, porque tem essa questão aí do material que você está usando. Por isso que ele indicou chamote, porque chamote resiste a uma temperatura de... E você quer usar um chamote mais grosso, que ele ajuda mais ainda a escorregar essa peça, né? Grosso que eu digo, não vai pensar que é grosso. Grosso é malha 50, 60,
você já tem um chamote grosso suficiente para a peça escorregar, sem grudar nela, sem grudar no refratário, e depois, para a peça grande é ótimo. A peça pequena, não. Só o caulinho do refratário é suficiente. A outra que colocou que usa quartzo. Quartzo também. Quartzo e areia é a mesma coisa. Mesma coisa. Também tem um ponto de fusão alto, mas ele começa a derreter já num ponto mais baixo. Ele pode, combinado com algum esmalte ou com alguma coisa que escorrer da peça, combinado com isso, derreter e virar um vidro. Derreter. Tem um ponto eutético ali. Então, a alumina, que tem um ponto muito alto. Alumínio, caulim é mais barato que quartzo. Caulim, muito barato. Então, caulim e alumina, tá ótimo. E peça muito grande, muito pesada, um chamote ou alumina, né? É que a alumina é mais cara que chamote. Mas alumina é mais caro. Um chamote granulado para que ela escorra, né? Outra dica de que... O Ivete, ele já respondeu essa pergunta sua, até fiz aí para ele. Ele acabou de responder. Olha, põe um tijolo comum em cima e outro tijolo comum na entrada do maçarico. Isso, tampa as entradas com um tijolo, um refratário que vai suportar aquele calor. Um tijolo refratário, como esse forno também não chega numa temperatura muito alta, pode ser um tijolo comum. Esse tijolo de 8 furos aí. Legal. Show de bola. Deixa eu ver aqui. Já estamos estourando o tempo. Só uma pergunta. Aquela peça ali toda colorida é uma peça de Saga Fire, não? É da Célia Martins. Da Célia. É que o pessoal estava muito curioso, querendo que eu trouxesse alguém para falar sobre Saga aqui nas lives. Célia Martins. Vamos conversar. Célia Alu Leão, né? Célia Martins, eu te passo o contato dela. O Louroso está dizendo que ele usa quartzo, nunca aconteceu nada. Então continua usando, não tem problema. Isso aí, galera. Muito obrigado aí. Acho que é isso, pessoal aí já perguntou, agradeço. Caio, brigadão. De nada. Não vai embora não, vou dar um recado rápido aí, senão já vai todo mundo saindo aí. A gente vai ter mais lives aí essa semana. Com o Caio, a gente está tentando fazer toda semana aí com um assunto para a gente dar sequência e conversar. Então, eu vou conversar com o Caio se a gente consegue fazer algum outro assunto semana que vem, que, tipo, para essas respostas é muito interessante, essa parte técnica, já que ele está à disposição aí, está em casa, né? Eu não estou 100% em casa, mas estou à disposição. Isso aí tá bom. Já tá ótimo. Eu agradeço muito aí pela disposição e a gente tá aprendendo muita coisa aí, muita coisa bacana. E eu acho que o pessoal em casa também, as lives têm dado bastante sucesso, assim, muitas pessoas acompanhando. O que é incrível é esse número de pessoas que ficam com a gente até o final, 2 horas aqui. A minha bunda já tá doendo, desculpa falar, mas é verdade, mas é muita informação bacana. Eu esqueci. A gente podia ter feito outro sorteio e não fizemos, né? Relaxa, depois você traz uma revista dessa aí, sorteio pro pessoal. Não, tá. Tem revista e livro, a hora que você quiser aí. Que agora uma parte já foi embora, não dá pra sortear mais, né? Tá, jóia. Não, já foi bastante gente. Mas a gente combina, mas legal. Liga lá na loja, passa lá na loja, ou quem quiser, ou manda uma mensagem lá. A gente dá um jeito aí. Várias pessoas me perguntam, eu sempre mando, já tem a foto no meu celular, o contato do pessoal da revista para assinar e pedir os exemplares. Muito legal. Na próxima eu vou preparar um sorteio legal, César. Tá, joia. Obrigado, Caio, valeu. Obrigado, muito obrigado aí pela informação. Tchau, gente. Obrigado. Se cuide. Vamos lá, até semana que vem, vamos fazer assim, tá? Tá bom, tá joia. Falou, tchau. Gente, é isso aí. Mais uma live aí. Foi muito bacana, muita informação legal. A gente aprende bastante. Eu acho que o objetivo é esse, é ouvir a experiência de outras pessoas, ouvir um pouquinho da história de cada um, conhecimento de cada um. Lógico que o universo cerâmico, gente, é extremamente vasto. A gente pode passar uma vida inteira aí, você não vai aprender tudo, mas ouvir de quem conhece bastante, tem experiência, é muito legal. Por isso que eu gosto e por isso que eu indico. Daqui a pouco eu estou subindo lá para assistir a live do Louroso, porque é um puta cara que sabe muito de esmalte.
então vale muito a pena. Eu sei que muitas vezes ele está falando uma linguagem um pouquinho mais além para o pessoal que está começando, mas eu acho que vocês estão aprendendo. Hoje o Caio falou numa linguagem bem simples para todo mundo começar a compreender esse processo de queima, que é um universo extremamente, não vou dizer complicado, mas que exige de cada um pouquinho de aprendizagem, tá? Legal, gente, obrigado aí. Obrigado aí pelas mensagens aí que todo mundo está me mandando aí das lives que estão gostando. Isso é muito legal, muito bom ter esse feedback aí de vocês. Pessoas, indicação aí de gente que para fazer as lives eu estou conversando e está sendo super legal. Tem gente show de bola. Já contar que amanhã tem o Cléris, que sensacional, não dá nem para falar, uma pessoa que escreveu um livro sobre cerâmica, então a gente vai ter muito assunto bacana para conversar. Além dela fazer uma arte que é muito legal, que é a parte das joias em cerâmica. No sábado, não posso nem dizer, porque a gente vai trazer o Pimenta, né? Sebastião Pimenta, que cara, nossa, tem uma experiência que é surreal. Viveu, especialista em porcelana, morou fora, Japão, China. Lá ele fez inúmeras pesquisas e trabalhos com porcelana. Ele vai contar um pouquinho dessas histórias aí para vocês. Então é muito, muito legal. Daí na segunda-feira, para começar bem a segunda, já tem o taço com as placas. Então está sendo muito legal e esse pessoal está aceitando vir conversar com a gente. E a Darli eu vou chamar assim para deixar. Ainda não chamei. É que eu já montei uma agenda de uma semana, gente. Vocês não fazem ideia como foi tão rápido fazer isso. Nem eu imaginava que fosse possível acessar essas pessoas muito bacanas. E vocês estão aqui. Eu estou falando aqui, ainda tem 70 pessoas me ouvindo aqui ainda. Tinha cento e tantas pessoas. Isso é muito bom, muito legal. E essas pessoas estão disponíveis para conversar. Algumas pessoas, ressalto aqui, têm alguns problemas de internet que fica um pouquinho mais difícil, tá? Mas outras pessoas não tem, vamos dizer assim, né? Não tem como lidar com essa questão da internet, é difícil para eles acessar. Então, eu entendo isso, super entendo isso e agradeço, assim, né? Mas falei com várias pessoas. Então, é isso, gente. Está sendo muito legal essa experiência, essa troca de conhecimento de todo mundo aí, tá? E lembrando novamente, eu estou conseguindo colocar lá no meu YouTube os vídeos. Lembre-se que é uma gravação, é uma coisa feita online, então muitas vezes a qualidade de som e de imagem pode desejar um pouquinho, mas dá para a gente poder falar ou entender o que eles estão falando e recordar essas informações que é muito, muito legal, tá? Legal, gente, adoro essas dicas aí. Rita Calisto, show de bola. Trabalhei com ela há muitos anos, muito boa, uma pessoa que entende pra caramba. Quero trazer alguém de pintura aqui de corda seca, de baixo esmalte. Nossa, gente, tem muita coisa aí que a gente pode aprender aí com esse pessoal. Já tem programação até a outra semana, até domingo da outra semana já tem gente programada. Então, o que está acontecendo? Eu estou evitando de entrar em contato com algumas pessoas agora, essa semana, porque a gente tem uma semana toda aí para poder fazer, e eu não sei que pode acontecer alguma coisa, mudança e tal, então eu estou deixando assim. Aí quando começar a chegar lá para o meio da outra semana, eu vou começar a chamar esse pessoal, vou começar a entrar em contato com algumas pessoas interessantes, tá? A gente tem algumas lives que vão acontecer, que eu estou arrumando aqui, igual essa do Caio, que ele está vindo em sequência para explicar uma temática, e a gente vai ter uma outra live que a gente quer fazer em 3 dias, que é para explicar uma outra temática também, mas a gente está alinhando todas essas informações, que vai ser muito, muito, muito legal para o pessoal da cerâmica. Vai ser legal, porque eu acho que para mim é legal, eu acho que se é legal para mim, vai ser legal para muitos de vocês, e é uma aprendizagem muito grande, mas estou só alinhando com a pessoa para a gente formar direitinho o ciclo dessas lives, porque vão ser informações técnicas além da cerâmica, que é muito importante nesse dia de hoje que a gente está precisando, então a gente vai falar sobre isso. Isso é legal. Não, Paula Unga. Nossa, gente, são nomes sensacionais. Já me falaram para chamar Kimini, já falaram para chamar Sr. Ikoma. São ícones da cerâmica, né?
E se a gente não consegue contato com eles agora, quem sabe depois, quando tudo passar, a gente consiga fazer alguma coisa com eles, mas está sendo muito legal. E é isso aí, agradeço aí de coração, muito obrigado mesmo pelo apoio de vocês aí. O apoio de vocês é sensacional, porque se não for vocês ajudando na divulgação, passando para os colegas, mostrando, a gente não consegue crescer. E aí a gente não consegue ter visibilidade e essa visibilidade atrair pessoas. Por exemplo, tem pessoas que estão assistindo essa live aqui, tem nomes aqui que eu vejo que entra aqui, que são nomes sensacionais para a gente bater um papo. São de pessoas que têm uma gama de informação muito bacana, todo mundo aqui. E aí, escutar um pouquinho da história de cada um, né? Ouvir um pouquinho da história de cada um também é muito legal, conhecer um pouquinho do trabalho. Então, gente, é uma infinidade de assuntos e de pessoas que eu fico com medo de usar essa palavra, falar assim que, apesar disso tudo ter acontecido, eu consegui chegar nessas pessoas, mas está sendo muito legal essa troca, conhecer gente pelo online aqui, que eu não conheço pessoalmente, mas que eu admiro olhando de longe seus trabalhos e suas competências. Então, eu acho isso muito bacana. Tá? E obrigado aí, muito obrigado pela mais essa live aí. O pessoal que está assistindo essa live no YouTube, depois os contatos e as informações, se tiver planilha, alguma coisa igual o Caio passou, vai estar lá embaixo na descrição do vídeo. E essa live fica aqui no Instagram por 24 horas, tá bom? Depois eu subo lá. Daqui a pouco estou subindo a live que eu fiz ontem com a Raquel. As anteriores já estão lá, tá? Obrigado e que horas são? Já vou assistir do Louroço agora e até amanhã, com certeza, com a próxima live e esperem aí o Cléris para a gente bater um papo, tá bom? Obrigado, tchau e uma boa noite aí para todo mundo.